Galera, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a simplificar a raiz quadrada ou radical, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui que é muito fácil. A primeira coisa que você precisa lembrar toda vez é que aqui uma raiz, quando ela não tem nada em cima, é como se fosse um 2, tá? Então aqui não tem nada, é 2. Então vamos lá, para vocês entenderem. Quando eu pedir para vocês simplificar uma raiz, você vai pegar aqui o 90 e vai começar a fatorar ele, ó. 90. Como o número 90 é um número par, você começa dividindo ele por 2. Todo número par eu divido por 2. 90 dividido por 2, 45. Você só pode usar aqui números primos. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, depois o 11. Número primo é o número que só tem na tabuada do 1 e na dele mesmo, tá? Aí 45, você pode fazer por 3 que dá certo, mas pode também fazer por 5. Todo número terminado em 0 ou 5, ele está na tabuada do 5. Então aqui dá por 5. Então quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. E quando que eu sei que o número dá para dividir por 5? Quando ele termina em 0 ou 5, tá bom? É só você ver a tabuada dos 5, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Aí se eu pego 45 e divido por 5, dá 9. Agora o 9 dá para dividir por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Isso daqui, agora, antes de você escrever, você vai olhar aqui com bastante carinho, ó. Como aqui é 2, você vai tentar juntar para mim grupinhos de números de 2 em 2. Por exemplo, quando você olha para todos esses números aqui, ó, todos esses aqui, dá para eu juntar dois números iguais? Dá para eu juntar o 3 com 3. Então eu posso escrever isso como 2 vezes 5 e 3 vezes 3 eu posso escrever em forma de potência como 3 ao quadrado. Pronto. O que eu faço? Eu pego tudo isso e coloco dentro de uma raizona agora. 2 vezes 5 vezes 3 ao quadrado. Certo? Aí, pessoal, tem uma propriedade de potência muito bacana que diz o seguinte. Se você tiver aqui, ó, marca aí, ó, um A elevado a N e aqui um N... Se esse número aqui que eu chamei de N for igual a esse número aqui de fora, eu posso cortar esse com esse e esse valor aqui, ele vai para fora. Por exemplo, ó, para eu te provar que isso é verdade. Se eu pedir para você calcular a raiz quadrada de 9, você sabe que é 3. Mas olha lá, se eu fatorar o 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Isso é 3 ao quadrado. Se no lugar do 9 aqui, ó, eu escrever 3 ao quadrado, se eu corto esse com esse, o 3 sai para fora e realmente, você percebeu? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu usando essa propriedade que eu dei para vocês agora, que eu vou marcar aqui no nosso rascunho, ó, se eu tenho um N, um A elevado a N, eu corto, isso dá A. Esse cara aqui, ó, volta para cá agora, ó, onde eu tô. Eu corto esse 2 com esse 2, isso aqui sai da raiz, vai lá para o lado de fora. Quem ficou dentro da raiz foi o 2 vezes 5. E 2 vezes 5, 10. Está aí o resultado da nossa questão. Raiz quadrada de 90 é a mesma coisa que 3 raiz de 10. Se você digitar na calculadora raiz quadrada de 90, vai dar um número muito grande com vírgula. E se você digitar na calculadora 3 vezes raiz quadrada de 10 vai dar o mesmo resultado da raiz de 90, tá bom? A mesma coisa. Vamos lá para o próximo, pessoal. Agora aqui, ó, repara comigo que eu tenho raiz cúbica de quanto? 250. Vamos lá? Primeiro eu vou fatorar o 250, ó. 250. 250 é número par, 250 é par, e todo número par dá para eu dividir por 2. Se eu pegar 250 e dividir por 2, dá 125. 125 é o número que termina em 5. Ó, de novo, todo número que termina em 0 ou 5, eu consigo dividi-lo por 5. Ó,
Então, se você pegar 125 e dividir por 5, ó, isso aqui dá 2, 10 falta 2, 5, 5, 0, dá 25. Que dá por 5, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Agora, eu quero que você lembre do que eu expliquei para você. Olha o número dessa casinha aqui. Ó. Repara que ela é 3. Eu consigo, nessa minha fatoração, juntar 3 números iguais? Sim, professor, eu consigo. Olha aqui, ó. Esses 3 são iguais. Como que eu posso escrever tudo isso daqui, pessoal? 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo, tá? Desse jeito. Então vai ficar assim. Vou lá dentro do raizão e escrevo 3, 2 vezes 5 ao cubo. E olha aquela propriedade que eu ensinei para você. Quando um morador aqui dentro tem o número da casinha aqui, que é 3, igual esse número de expoente, eu cancelo, o 5 vai para fora, e esse 2, pessoal, continua morando dentro da casinha número 3, tá? Cuidado para vocês não esquecerem de pôr esse 3 aqui, tá? Porque ele continua na casinha 3. Fácil? Acabamos mais um aqui. Agora aqui, ó, mais um para a gente acabar essa parte aqui, que está bem simples mesmo. Raiz quadrada, raiz décima de 1024. Ó, pega o 1024 e vem aqui, ó. 1024 dá para eu dividir por 2, 512. 1512 é par, dá por 2, dá 256. Certo? 256 é par, dá por 2, que dá 128. 128 é par, dá 64. 64 é par, dá por 2, que dá 32. Que dá por 2, ó, continua aqui. Que dá por 2, que vai dar 16. Que dá por 2, que dá 8. 8 é par, dá por 2, que dá 4. Que dá por 2, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Pronto. De novo, se aqui for 10... Para simplificar isso, eu preciso juntar 10 números iguais. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, deu 10. O que significa isso? Que a raiz décima de 1024 pode ser escrito como a raiz décima. 2 vezes 2, ó, 10 vezes, pode ser escrito como 2 elevado à décima, ó, 2 elevado à décima. E aí, pessoal, eu cancelo esse 10 com esse cara vai para fora. Então, a raiz décima de 1024 é qual número que eu multiplico 10 vezes que dá 2. Que dá 2. Que dá 2 não, que dá 1024. É o 2. Se você multiplicar o número 2 10 vezes, dá 1024. Então, a nossa resposta aqui é 2. Tá bom? Simples, hein, pessoal? Então, vamos lá, que na próxima videoaula eu vou corrigir mais um exercício com vocês.